portal BNews e também o site da TV BNews. E gostaria de pedir uma salva de palmas aos nossos debatedores, por favor. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite. As chuvas voltaram a castigar o Rio Grande do Sul. E o rio Guaíba, que havia baixado mais de 30 centímetros, voltou a registrar alta. A previsão é de novos temporais nesta sexta-feira. O número de mortos já chega a 107. Mais de 130 pessoas continuam desaparecidas. E 160 mil precisaram sair de casa. O governo federal anunciou hoje a liberação de verbas para o estado. Marília Sena. Boa noite, Vanessa. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. E o ministro de Portos e Aeroportos apresentou hoje a malha aérea emergencial para o Rio Grande do Sul. Ok, Marília, daqui a pouquinho a gente volta com você. E se não bastasse o drama enfrentado pelos gaúchos, a população ainda precisa lidar com saques e a divulgação de notícias falsas. Paulo José Ribeiro. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul já prendeu 44 pessoas por saques e violência sexual na região metropolitana de Porto Alegre. Autoridades estão tomando medidas para tentar conter o avanço desses casos em meio à enchente histórica que atinge todo o estado. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Ok, Paulo, até já. E empresas ligadas à infraestrutura e autoridades portuárias de todo o país continuam recebendo doações que estão sendo levadas para o sul do país. A tragédia no Rio Grande do Sul é o principal assunto do BNews 19 horas. E você vai ver também que o Banco Central reduziu o ritmo de corte de juros e a queda no desmatamento da Amazônia e no Pantanal. Tudo isso em 30 segundos. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. A gente começa o BNews 19 horas indo direto para Brasília. Marília Sena atualiza as informações sobre a enchente no Rio Grande do Sul. Olá, Marília, boa noite para você. Oi, Vanessa, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Brasília segue monitorando o Rio Grande do Sul e oferecendo ajuda, né? O governo federal continua ali assistindo a população e a tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou o dia no Palácio do Planalto, na presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e anunciou um pacote de medidas para ajudar na recuperação e reestruturação do estado. A gente preparou um material com os principais pontos desse anúncio. Vamos assistir.
Este é o segundo ato do governo após o decreto de calamidade que liberou os ministérios para apresentarem seus planos de trabalho e iniciativas para atender a população do Rio Grande do Sul. Foram anunciadas 12 medidas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional para beneficiar as empresas, produtores rurais, trabalhadores assalariados, beneficiários de programas sociais, estados e municípios. Então, a primeira medida, eu acho que vai garantir um fluxo de recursos importante nesse primeiro momento, até que nós tenhamos um apanhado maior da situação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que graças à aprovação do decreto de calamidade pública pelo Congresso Nacional, os recursos serão aportados pela União, sem prejudicar os outros programas que atendem às demais unidades da federação. À medida que nós avançamos em cada projeto de lei ou medida provisória, ela segue para o Congresso Nacional. Dentre as ações, o governo anunciou 200 milhões de reais em aportes para que os fundos de estruturação de projetos dos bancos públicos possam apoiar e financiar obras de infraestrutura a partir de junho. Nós estamos falando de pontes, nós estamos falando de viadutos, nós estamos falando de estradas, nós estamos falando de um conjunto de ativos logísticos, sobretudo, que vão exigir um escritório de projetos, para que nós tenhamos celeridade na contratação de obras. Só de doações encaminhadas e operadas por entes federais foram registradas quase 2.000 toneladas de itens. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, agradeceu às empresas privadas e de logísticas que estão colocando custo zero para ajudar nas doações. O chefe da Casa Civil disse estar trabalhando com o Congresso Nacional para viabilizar as ações e anunciou que hoje se inicia o lançamento aéreo com donativos em lugares isolados e inacessíveis do Estado. Nós estamos liberando 100% das emendas dos deputados e dos senadores. Hoje o Congresso deve estar votando uma pequena alteração na LDO que libera a emenda chamada emenda PIX, que tinha um critério de exigir homogeneidade na liberação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou que a Casa vai ajudar no que estiver ao alcance para auxiliar o Estado do Rio Grande do Sul. Discutindo e votando imediatamente todas as medidas legislativas que visem fomentar, diminuir as agruras do povo gaúcho. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mencionou que todos os instrumentos de processos eletrônicos do Rio Grande do Sul estão suspensos e que montará comitê para ajudar na retomada de trabalhos do Judiciário. Para minha feliz surpresa, nós tínhamos uma expressiva quantidade de recursos depositados judicialmente referentes às penas pecuniárias que são pagas em substituição a penas privativas de liberdade. E nós conseguimos localizar, até agora, aproximadamente 100 milhões de reais e, portanto, já conseguimos transferir para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul exatamente 94 milhões de reais até a noite de ontem. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que essas foram apenas as primeiras medidas de crédito e que o governo só vai ter dimensão real do problema quando a água baixar. Depois nós vamos ter que fazer uma visita, em todo o estado do Rio Grande do Sul, vamos ter que percorrer as cidades para que a gente tenha noção de que a gente não pode permitir que nenhum viés burocrático, possa atrapalhar a urgência das medidas que nós estamos anunciando. Durante a tarde, o ministro Silvio Costa Filho detalhou as ações do Ministério de Portos e Aeroportos para mitigar os efeitos da tragédia no estado. A ideia é que a Fraport possa, nesses próximos dias, montar toda a operação logística do aeroporto de Canoas e, a partir daí, a ANAC já autorizou até 5 voos diários das companhias aéreas para poder começar as operações em Canoas. Vanessa, a gente acompanhou aqui essa coletiva do ministro Silvio Costa Filho e é como ele acabou de informar aí, né, nessa sonora que a gente separou, que depende ainda da Fraport.
O que ficou definido, o que o ministro passou para a gente hoje? Que serão 116 voos semanais para o estado, 88 voos para o Rio Grande do Sul e 24 em Santa Catarina. 12 aeroportos no Rio Grande do Sul vão funcionar, 6 farão parte desse plano emergencial, além da base aérea de Canoas. Lembrando que a base aérea de Canoas é a que está sendo usada no momento, principalmente para a chegada de mantimentos, né? A Força Aérea Brasileira que está levando médicos para lá e levando também esses mantimentos. Quais são os outros aeroportos que vão funcionar com esse plano neste momento? Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana. Nesse primeiro momento foram anunciados 116 voos, mas nesse primeiro momento estão planejados 53 voos semanais. Desses 53 voos semanais para esses municípios, essas cidades, 5 voos diários estão liberados para Canoas, mas isso ainda precisa ser regulamentado ali, alinhado com a Fraport. E com esses 5 voos alinhados ali para Canoas, Canoas vai receber, portanto, 35 voos semanais. Porque Canoas é a principal base aérea ali que está recebendo esses reforços do resto do Brasil, né? Mas ainda precisa alinhar com a Fraport. Não é um movimento simples que essas autoridades estão fazendo, porque o estado ele está alagado, não tem outra maneira de chegar até ali e é preciso esperar. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o governador de Santa Catarina, que já está recebendo as consequências dessa crise, e aí ele botava a mão na cabeça em desespero, e a única coisa que falava, quando a gente perguntava sobre as medidas, é que precisa esperar a água baixar, que quando a água baixar, vai ter uma situação mais complicada ainda, né? Porque tem muitos corpos ali debaixo daquela água, muitos animais. Então, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou essas medidas hoje, mas ainda é preciso que a situação no Rio Grande do Sul desacelere. Essa foi a malha aérea emergencial que o ministro Silvio Costa Filho alinhou com a Casa Civil ontem. Lembrando que ontem eles estavam em uma reunião na Casa Civil, a cúpula do Ministério de Portos e Aeroportos e a Presidência da República, mas é preciso que o clima no Rio Grande do Sul amenize. Obrigada, Marília, pelas suas informações. E a maior parte da safra de arroz, milho e soja do Rio Grande do Sul já havia sido colhida na semana passada, quando os temporais começaram a castigar o estado. O que ainda não foi colhido acabou se perdendo com as enchentes. O principal desafio dos produtores agora é escoar os grãos que estavam armazenados. Os problemas de infraestrutura podem resultar na perda desses produtos. Áreas de cultivo de arroz continuam alagadas nas margens de rios e córregos. A colheita também foi interrompida em Pelotas. O prejuízo total chega a mais de 2,5 milhões de toneladas de soja, 1,5 milhão de toneladas de milho e 1 milhão de toneladas de arroz. Empresas do setor de infraestrutura continuam se mobilizando para arrecadar doações que serão levadas para as famílias atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. A Wilson Sons, como você está vendo aqui na nossa tela, disponibilizou um link para quem quiser doar em dinheiro. Em Santa Catarina, a TESC está mobilizando as pessoas para a doação de mantimentos. Elas podem ser levadas em 2 endereços na cidade de São Francisco do Sul. Em Minas Gerais, a Transpes também está recebendo doações. Um link foi disponibilizado para quem preferir doar em dinheiro. E os mantimentos podem ser levados para a sede da empresa em Belo Horizonte. E a FETSESP tem 4 endereços em São Paulo e Barueri, onde as doações podem ser levadas. A Praticagem do Brasil entregou hoje mais de 11 toneladas de água mineral na base aérea de Brasília. O material vai ser levado para o Rio Grande do Sul. O Instituto BRF também está recebendo doações para o Fundo de Ajuda Humanitária em apoio à região sul. A chave Pix é instituto.vrf@brf.com. Para cada real doado, a BRF e Mafrin somarão mais um, triplicando a doação.
Em Santos, no litoral de São Paulo, o MSC Palazzo é o ponto de coleta para água e alimentos não perecíveis. O endereço é a Avenida Ana Costa, número 291. E se não bastasse os problemas causados por essas enchentes, os gaúchos ainda precisam lidar com ações criminosas. Boa noite, Paulo José Ribeiro. Boa noite, Vanessa. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. É isso que você falou, né? O prejuízo financeiro estimado no Rio Grande do Sul já chega a aproximadamente 6,3 bilhões de reais. Mas ainda assim, muitas atitudes criminosas, muitas ações criminosas estão sendo registradas no estado. Os relatos de saques a lojas e casas e ataques a embarcações de resgate na zona norte de Porto Alegre fizeram com que equipes de socorro deixassem de fazer as suas incursões durante o período da noite. Os barcos que passam pelo viaduto na Avenida Cairu, uma via comercial da região, que se transformou em um rio, em uma hidrovia, pela enchente histórica, por exemplo, estão deixando de se locomover no espaço um pouco antes do sol se pôr, ali no fim da tarde, às 18 horas. Em depoimento à agência de notícia Reuters, um dos voluntários disse que o transporte nessa área durante a noite só acontece se os barcos forem escoltados. Segundo a fonte, o risco está ficando insustentável. E além dos saques e roubos, também foram recebidas denúncias de estupros em abrigos do estado. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul já prendeu 44 pessoas por saques e violência sexual na região metropolitana de Porto Alegre. Além da capital gaúcha, as prisões foram feitas nas cidades de Canoas e Eldorado do Sul. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram 38 prisões por saques e 6 por estupros em abrigos. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já informou que irá adotar medidas para garantir a segurança da população, conter saques em alojamentos e roubos de embarcações, além, claro, da violência sexual que está atingindo agora os abrigos do estado. Eduardo Leite solicitou ao Ministério da Justiça mais homens da Força Nacional e acionou governadores dos demais estados do Sul para envio de efetivos policiais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio de mais de 100 agentes da Força Nacional. E dessa forma o contingente da força no estado já chegou a 220. O governador ainda reforçou na manhã de hoje a estratégia de convocar policiais aposentados para ajudar na segurança das cidades. Além disso, além dos atos criminosos, ações criminosas registradas no estado, as fake news, as notícias falsas também estão sendo um tema bastante relevante em meio a toda essa crise no estado do Rio Grande do Sul. A Polícia Federal começou a investigação para apurar supostos crimes praticados por pessoas que publicaram fake news sobre a tragédia no estado. O pedido para apurar desinformação foi feito oficialmente pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, depois de um ofício enviado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM, após uma reunião da Sala de Situação do Palácio do Planalto, em que houve a discussão sobre as consequências das notícias falsas nesse caso. Os agentes vão analisar 11 postagens, incluindo as do deputado federal Eduardo Bolsonaro, a do senador Cleitinho e a do influenciador Pablo Marçal. Vanessa. Realmente um absurdo, né, Paulo? Em meio a toda essa tragédia, ainda ter que lidar com essas fake news. Obrigada, viu, pelas suas informações. Uma boa noite para você. E agora a gente vê o nosso portal, que tem mais notícias por lá. Vamos aqui para o nosso telão. MPOR apresenta plano de aviação emergencial para o Rio Grande do Sul. Transportes recebe sugestões para os planos setoriais ferroviário e rodoviário. E aqui VLI anuncia novos nomes no Conselho de Administração. E o Banco Central anunciou hoje a taxa de juros e o ritmo de cortes reduziu. O Comitê de Política Monetária divulgou ontem a nova taxa de juros. E o que já era esperado pelo mercado aconteceu. Teve desaceleração no ritmo de cortes. Foi de 0,25% e a taxa Selic agora está em 10,5%. Nas últimas 6 reuniões consecutivas, o corte foi de 0,5 ponto percentual. Antes disso, a taxa ficou um ano em 13,75%. O Banco Central justificava essa manutenção na inflação que estava acima da meta.
Mas para esse ano, as projeções é que a inflação fique em torno de 3,70%, ou seja, dentro da meta. Então, qual seria o motivo para essa desaceleração? A explicação pode estar lá nos Estados Unidos. Na semana passada, o Federal Reserve manteve pela 6ª vez consecutiva a taxa de juros no patamar mais alto dos últimos 20 anos. A política monetária nos Estados Unidos tem uma implicação muito grande no ponto de vista da condução dos juros em outros países, né? Baliza, de certa forma, o custo do capital no mundo, interfere de forma direta nas taxas de câmbio e para países emergentes isso acaba sendo ainda mais evidente, né? Basta olhar o que aconteceu ao longo do mês de abril com as taxas de câmbio pelo mundo e mesmo aqui, né? Tivemos aí períodos de muita pressão, embora agora, nesse início de maio, pelo menos uma parte dessas pressões sendo dissipadas. Mas o fato é, enquanto nos Estados Unidos não tivermos uma percepção, né, mais clara, mais sólida de redução de juros, algo que deve acontecer no segundo semestre, mas por hora, com essa dúvida ainda presente, é natural que os bancos centrais, especialmente no mundo emergente, conduzam suas políticas monetárias de maneira um pouco mais conservadora. E como diz o mercado, se tem gripe nos Estados Unidos, o mundo espirra, principalmente em países emergentes como o Brasil. O dólar vem subindo nas últimas semanas e com o dólar alto, isso é bom para o exportador? Depende muito da própria estrutura de custos de cada segmento, né? Então, se há um setor mais integrado ao comércio mundial, né, ou seja, que importa muitos insumos, o custo dele, pelo menos em grande medida, acaba subindo também com a própria alta do dólar, né? Claro que um determinado segmento que tenha custos mais ligados aí a questões internas, né, custos em reais, mais intensivo em mão de obra, nesse caso, eventualmente, a alta do dólar acaba favorecendo um pouco mais. Mas é claro que pensando aí do ponto de vista da economia como um todo, uma pressão muito forte no câmbio acaba tendo efeitos também indesejados, né? Traz repercussões inflacionárias, aumenta custo de produção em diversos segmentos. E com o dólar subindo, a tendência de negociação com outras moedas cresce, principalmente a negociação entre o Brasil e a China, o maior comprador do país. O que nós temos hoje é um cenário em que o gasto cresce, o governo busca compensar isso via aumento de receitas, mas claro que não há eventualmente uma condição, né, de uma compensação total desse aumento de gasto, né, pelo menos não na medida necessária. Então as incertezas fiscais também levantam essa preocupação e estão aí certamente, né, no rol aí de pontos a serem considerados pelo Banco Central. E no próximo bloco você vai ver os resultados da balança comercial do Brasil em abril. O BNews 19 horas volta em 2 minutos. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews.
Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. As companhias aéreas Latam e Aerolíneas Argentinas cancelaram os voos com origem e destino na Argentina nesta quinta-feira. Isso aconteceu por causa da greve geral no país, convocada pela maior central sindical. 24 mil passageiros foram afetados. A balança comercial do Brasil teve superávit no mês de abril. Veja essa e outras notícias. A balança comercial brasileira registrou superávit de 9 bilhões de reais no mês de abril. Isso representa crescimento de 13,7% em relação ao saldo de abril do ano passado. Os números foram divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior. As exportações brasileiras somaram 30,9 bilhões de reais, enquanto as importações 21,8 bilhões. Os resultados mostraram um aumento de 48% na balança da indústria extrativa e de 16% na indústria de transformação, mas o agronegócio teve queda de 7,9%. No acumulado do ano, as exportações atingiram quase 109 bilhões de reais e as importações 81 bilhões. O superávit é de 27,7 bilhões de reais. A audiência pública sobre a concessão do terminal graneleiro do Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, foi adiada para o dia 21 de maio. A consulta pública para o arrendamento continua aberta, com possibilidade de sugestões para a futura modelagem da concessão. O valor do arrendamento chega a quase 2 bilhões de reais. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que exige das empresas aéreas o serviço de rastreamento de animais de estimação transportados em voos domésticos. O projeto foi aprovado em votação simbólica e teve apoio de todos os partidos. O PL segue agora para o Senado. Se for aprovado, a exigência é que o rastreamento seja feito durante todo o trajeto, até o tutor receber o animal. O texto também diz que os aeroportos com operação anual mais alta que 600 mil passageiros deverão ter um médico veterinário para acompanhar todo o processo. O Aeroporto Executivo São Paulo Catarina, que fica em São Roque, interior do estado, recebeu o certificado internacional Standard for Business Aircraft Handling. O documento é concedido para os terminais executivos do mundo e foi entregue para o São Paulo Catarina após a auditoria da International Business Aviation. Para conquistar o certificado, os aeroportos precisam comprovar investimentos em treinamento do pessoal, processos e tecnologia. O governador do Pará, Helder Barbalho, informou que a capital Belém terá investimentos de 5 bilhões de reais para a Conferência do Clima da ONU, marcada para novembro do ano que vem. 3 bilhões serão executados esse ano, o restante no ano do evento. O governador informou que o estado vai bancar a maior parte dos recursos por meio de uma linha de crédito do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O estado também vai receber 1,3 bilhão de reais da usina binacional de Itaipu.
A seguir, os números do desmatamento no Brasil. Até já! O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. O levantamento do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrou um recuo no desmatamento na Amazônia e no Pantanal no ano passado. Mas o órgão já detecta crescimento acelerado nas queimadas para esse ano. Entre agosto de 2022 e julho de 2023, o Brasil desmatou 9 mil quilômetros quadrados na floresta amazônica, número que equivale ao território de países como Líbano, Jamaica e Catar. Os números foram divulgados ontem pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles mostram uma queda de 21,8% no desmatamento, na comparação com o mesmo período do ano anterior, e atinge o índice mais baixo desde 2018, quando chegou a 7,5 mil quilômetros quadrados. Depois disso, o Brasil teve uma sequência de altas. Em 2021, passou dos 13 mil quilômetros quadrados. No levantamento anterior, caiu para 11,5 mil. No Pantanal, a queda foi mais baixa, 9,2% em relação a 2022. Foram desmatados 723 quilômetros. Nos últimos 5 anos, o número mais alto também foi em 2021, com mais de 824 quilômetros quadrados. Em 2019 e 2020, os números foram mais baixos que no último levantamento. Apesar dessa recente queda, o Instituto já vê sinais de crescimento nas áreas desmatadas para o próximo levantamento, e a perspectiva para os próximos meses não é das mais otimistas. Os dados do Deter Cerrado, que é um monitoramento feito via satélite pelo INPE, já indicam avanços no desmatamento. Entre agosto do ano passado e abril desse ano, houve um crescimento de 27% no número de alertas. Foram mais de 4,5 mil quilômetros de áreas desmatadas. No ano passado, nesse mesmo período, foram 3,5 mil quilômetros. Os estados da Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí são os que têm mais indicadores de desmatamento. O Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas registrou mais de 17 mil incêndios florestais entre janeiro e abril desse ano.
O número representa aumento de 81% em relação ao mesmo período do ano passado e é o mais alto dos últimos 26 anos. E você fica agora com a reapresentação do Vitrine da última sexta-feira. Uma ótima noite para você e até amanhã. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.